Quero aproveitar os dois para falar sobre o TSE, que informou hoje que rejeitou novas sugestões das Forças Armadas sobre as eleições. Essa decisão vem no momento em que o presidente Bolsonaro amplia aquelas insinuações golpistas, os ataques às urnas eletrônicas, promete também uma auditoria que, nas palavras dele, pode complicar o tribunal antes da eleição. O TSE negou 3 das 7 sugestões dos militares e diz que as outras já estão em prática, ou seja, não há o que mudar no processo eleitoral dessas sugestões enviadas pelas Forças Armadas. Carla, você tem apuração, né? O que você tem de novo em relação a essa situação que se formou agora? Diego, a gente teve hoje de manhã, né, a revelação de um ofício enviado pelo ministro da Defesa ao presidente do TSE, Edson Fachin, em que ele solicitava que a partir da data de 28 de abril, porque conta dos trabalhos da comissão ali das Forças Armadas terem sido completos, terminado, né, nas palavras do general, agora todas as demandas relacionadas às Forças Armadas deveriam ir ao Ministério, que era o representante, então, ali da comissão. Com isso, a interpretação foi que ele tiraria a função do general Eber, que foi o indicado pelo Ministério da Defesa, então era o ministro Braga Neto, né, para ser o representante das Forças Armadas na comissão. Sim, é uma forma dele tirar um pouco desse poder aí do general, mas, na verdade, o general continua no Centro de Cibernética do Exército, nunca deixou esse cargo, e vai ficar lá. O que as fontes militares estão falando, tanto no Ministério da Defesa quanto no Exército? Que esse pedido do general Paulo Sérgio agora dá um novo capítulo para essa relação TSE e Forças Armadas, que agora a gente sai da parte considerada técnica, que se encerra aí nessas questões trocadas entre Forças Armadas e o Ministério e o TSE, e a gente entra para uma parte mais política, porque o ministro Paulo Sérgio, que deixou o comando do Exército há poucos meses aí e assumiu a cadeira do Ministério, agora tem um cargo eminentemente político. Então, o que a gente está vendo, e não dá para negar, por mais que o Exército queira continuar dizendo que e continua sendo uma instituição de Estado que está distante de tudo isso, essa mistura entre as Forças Armadas e o presidente Bolsonaro estão cada vez mais evidentes. Eu tive hoje conversando com várias fontes do Exército, da Ativa, que veem isso, obviamente, como um desgaste, né, para a instituição como um todo, e a afirmação deles, Diego Sakamoto, é a seguinte, que essa discussão, na visão desses militares que não se envolvem diretamente com essa crise envolvendo o TSE, é que essa discussão interessa muito para o Bolsonaro como candidato à reeleição, mas também interessaria para a oposição para ajudar a disseminar esse receio, digamos assim, de um golpe militar, o que lá no QG aqui, que é o quartel-general de Brasília, posso dizer, porque eu fui lá hoje numa reunião com alguns deles ali, tem até piada em relação a isso. Não há força para um golpe, não há cenário mundial que permitiria um golpe, apesar de que sim, também se admite preocupação com essa escalada da participação e do envolvimento da imagem do uso das Forças Armadas cada vez mais associada ao discurso de Jair Bolsonaro, que faz o quê? Questiona as eleições antes mesmo delas acontecerem. Então, a gente ainda tem uma novela ainda grande pela frente. Esse ofício de hoje é um ofício que mostra um ministro da Defesa determinado a trazer agora a discussão para o lado mais político do que para o lado técnico. Basicamente, hoje, o dia começou com esse ofício, a gente foi esclarecendo exatamente o que era, e hoje o que fica mais evidente agora, que é política, né? E como dizem, é aquela coisa, as nuvens vão mudando. Mas nesse momento, o que parece e o que os militares, tanto da defesa quanto da ativa, estão dizendo olha, Paulo Sérgio agora está sentado numa cadeira política e está, sim, obviamente, alinhado ao presidente Bolsonaro. E aí a gente ainda vai ter muito desgaste nessa relação, com certeza, viu, Diego, viu, Sakamoto?